pessoal, aqui é o Arthur, apresentador do melhor podcast das galáxias, o Finance Talks. Nosso convidado de hoje tem experiência internacional, inclusive falou com a gente lá da Europa. É um cara que enfrentou grandes crises do mercado e segue no gambling. Opa, game! E também é um membro de carteirinha da Fintuit. Então, se você não segue, já está na hora de acompanhar o competentíssimo Jordan Lima no Twitter, @Jordan Faria Lima. Eu tava de folga, então quem bateu esse papo com o Jordan foi a nossa querida co-presidente Irene Jordão. E claro, o Gabriel Passos também estava lá, sempre contribuindo para deixar a conversa mais interessante. E no podcast, eles trocaram aquela ideia bem focada em economia. Eu tenho certeza que você vai curtir. Não se esqueça de seguir o Finance Talks e também em nossas redes sociais, @FMG Finance Club. Eu fico por aqui e roda a vinheta! I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no janeiro 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Eu tenho grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Ótimo, vamos lá. Tá. Então, eu sempre gostei de mercado financeiro. Eu comecei a investir no ano 2000, tá? Com 17 anos. Eu nunca tive família de mercado financeiro, mas eu tinha pais de amigos que investiam há muito tempo, enfim, aquilo me chamou a atenção e um dia eu pedi para o pai de um amigo me levar na corretora que ele trabalhava, né? E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi, né, com aquele monte de número passando, aqueles tickers, aquela turma agitada lá dentro, eu lembro que aquilo me arrepiou, assim, sabe? Me deu goosebumps, que eu falei, cara, acho que é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, dali eu segui focado tudo que eu faria em relação a estudo ou a trabalho, eu defini que eu queria ir por esse meio, né? A gente vê, pensando cedo no mercado e tal, eu acho que mercado é interessante se você tem uma experiência, né, numa empresa, se você estuda em função disso. Eu vejo muita gente com uma falsa ideia de que é fácil, de que não há muitos desafios, né? Então, assim, eu acho muito importante. Então, disso, eu terminei a faculdade, eu fiz a PUC no Rio, e eu fui para Miami, tá? A princípio era para estudar inglês, e eu tinha conseguido uns 6 meses de internship na Merrill Lynch, tá? E, cara, aquilo ali foi sensacional, né? Eu passei ali, terminei a faculdade em 2005, fui para Miami em 2006, aí fiquei em 2007, estava no estágio em 2008, quando veio a crise mundial. Eu já comecei bem, né? Assim, já criando casca grossa. Então, realmente ali eu vi o mundo acabar na nossa frente, né? Aquilo ali eu estava no olho do furacão, e aquilo, assim, foi uma experiência traumática, mas ao mesmo tempo engrandecedora, né? Quando terminou a crise, a gente, não sei se vocês lembram, na época, a Merrill Lynch, que é onde eu estava estagiando, chegou a declarar a falência, foi comprada pelo Bank of America, e eu acabei voltando para o Brasil, tá? Cheguei no Brasil em 2009 e falei, cara, eu tenho que procurar aqui, me recolocar no mercado, tenho que continuar o que era o meu plano inicial, né? Então, já tinha um inglês fluente, um inglês bastante técnico, já tinha uma experiência bem bacana para a minha idade na época, e eu voltei a fazer cursos, estudar, eu nunca parei de estudar, acho que isso é extremamente importante, então continuei estudando, e aí comecei a fazer uns cursos na XP. A XP na época era bem pequena, a XP tinha 300 milhões, Assets Under Management, era
corretora ainda, não distribuía fundos, a XP não tinha ainda nem a XP Gestão, e aí eu fui fazendo curso, conhecendo as pessoas lá dentro, e aí um dia eles me chamaram, viram que eu era muito interessado, viram que eu já tinha uma experiência ali para a minha idade bem bacana, né, de mercado, e aí eles falaram: Jordan, a gente está querendo começar um projeto aqui de crescer como escritórios, assessores de investimento, você não tem interesse em participar? Então, eles criaram uma incubadora e éramos 70 garotos ali na época. E desses 70, depois ali de 6 meses, eu comecei realmente a me destacar. Eles montaram uma equipe para mim, né? E ali eu fui crescendo, a gente acabou virando um escritório. Desse escritório, em 2011, 2010 e 2011, eu fiquei entre os top assessores do Brasil na XP. Óbvio que eram outros volumes, né? Hoje você tem uma empresa 200 mil vezes maior, você tem muita gente que veio de grandes bancos trazendo carteira, então os volumes são... É diferente você captar sozinho do que você vir de uma carreira de 30 anos de mercado e trazer a tua carteira, né? Então, aquilo ali acabou virando um escritório, a gente acabou virando um dos maiores escritórios da XP na época, e eu fiquei até 2014, tá? Então, assim, só que chegou uma hora ali que, no meu entender, eu já tinha absorvido tudo que eu... Sabe, a gente está sempre aprendendo, mas ali eu acreditava que eu já tinha aprendido bastante e que eu buscava mais, eu precisava ir para outras áreas, tá? Que a minha cabeça era justamente essa, passar por diferentes áreas, aprender um pouco de macro, aprender de análise, aprender de trading, aprender até um pouco de análise técnica, para poder me formar um investidor mais completo para o meu futuro, tá? Então, em 2014, eu resolvi fazer um MBA no Canadá, tá? E foi quando eu apliquei para a Universidade de Nova York, apliquei para a Universidade de Toronto. A Universidade de Toronto me aceitou, eles, inclusive, me ofereceram 3 anos de visto de trabalho assim que eu terminasse o MBA. Então, aquilo ali foi um fator decisivo para mim, porque eu falei, ótimo, porque eu posso terminar meu MBA e já seguir ali trabalhando, né, adquirindo experiência. E assim, foi durante o meu MBA eu consegui, em um ano eu estava trabalhando num fundo de private equity, tá? Então eu fiz o MBA que me dava junto o CFA e que eu também tinha vontade de fazer o Canadian Securities Course, que é uma espécie de core, né, brasileira, que é o canadense, o equivalente canadense, e também queria fazer o Série 7, tá? Não que eu fosse usar tudo isso, eu resolvi fazer. Então, na Private Equity foi que aconteceu realmente algo muito bacana, que eu fiquei um tempo na Private Equity e já estava mais da metade do MBA, já estava estudando para o CFA, já tinha passado no 1 e no 2, e meu chefe foi trabalhar. Meu chefe era professor de 2 universidades lá, e foi quando eles montaram o time, que ele era o... Como eu falo? Era uma espécie de monitor, tá? Que guiaria aquela turminha da Universidade de Waterloo para brigar lá no campeonato do Research, tá? Do CFA. Então, assim, aquilo ali foi muito legal, porque ele falou: Jordan, eu sei que você está estudando CFA, você já está bem encaminhado, você não quer participar junto comigo? Porque ele tinha a Private Equity, ele dava aula em 2 universidades. Ele falou: cara, me falta muito tempo, você não quer me ajudar, não quer participar? Então, ele me deu essa chance, assim, que para mim foi... Cara, caiu do céu participar de um projeto desse. A gente não imaginava que a gente chegaria nisso, mas a gente acabou ganhando os nacionais em Chicago e conseguimos classificação para o Mundial, e foi o primeiro título da história do Canadá, tá? Ser campeão mundial do CFA Research Challenge Championship. Então, assim, foi maravilhoso, sabe? Uma turma nova, assim,
vocês, extremamente estudiosos, turminha que ali primeiro, segundo período da universidade já, muitos faziam duas coisas ao mesmo tempo, tinha uns que faziam economia e matemática, outros faziam engenharia robótica e matemática. Na época a gente fez um research do Canadian Tire, que é uma espécie de Magazine Luiza de lá, é uma grande magazine, eles vendem desde pneu até enfim, eletrodomésticos e tudo. Uma empresa sensacional, e eu quero dar isso também de presente para vocês, porque eu acho que vai ajudar muito a vocês entenderem como um trabalho campeão pode melhorar também aí a vida de vocês, os estudos de vocês. E depois da Private Equity, depois de ter auxiliado o time aí, né, nisso que foi realmente para o Canadá um marco, o negócio tomou um volume bacana, né, e eu acabei conseguindo trabalhar num dos maiores bancos do Canadá como analista. Fiquei lá por 2 anos, no Banco de Montreal, e isso já era 2017, e a partir de 2017, eu já acreditando já ter bastante bagagem, já ter passado por muita coisa, e já estar bem preparado, eu acabei saindo do banco e passei a gerir meu próprio dinheiro, tá? que eu tenho feito de 2017 até aqui. Então, basicamente, foi isso aí. Então, nesse meio, eu acabei, pelo banco, eu pedi para que eles me financiassem o Série 7, fui para Nova York, passei no Série 7 também. O Série 7 você pode até fazer, mas você precisa ser vinculado a algum banco. Então, pedi que como eu era vinculado, se eles podiam me ajudar com isso também. Então, foi mais uma coisa bacana aí que eu falei, entendeu? É interessante que você falou que você começou a investir em 2000, né? E arrumou um estágio no Merrill Lynch em 2008. Foi. Passou por 2 crises aí, né? 2000 teve a bolha. Já chegou com um currículo bom. Chegou com um currículo muito bom. Foi, porque é verdade, ali a bolha.com, e depois eu passei lá no olho do furacão, né? 2008, então já, para você ver, assim, o mais bacana de tudo isso é que eu, recente a sair da faculdade, já tinha 2 crises nas costas. Eu acho que isso aí é bagagem que não tem nada no mundo que pague, né? Não tem MBA melhor. Que nem a gente aqui agora no Brasil, que passou pela crise ali de 2015, quando estava da decisão do curso, e agora a crise do Covid, né? O Covid foi forte também. Mas essa aí no currículo. Você comentou ali, vocês talvez lembrem e tal. Eu tinha 5, 6 anos na época da crise de 2008. Assim, eu devo confessar que eu tenho uma idade um pouquinho mais avançada do que ele. Eu lembro muito pouca coisa. Eu lembro de falar, passar na televisão, e falar, tá acontecendo um negócio, eu falo assim, interessante. Para mim, eu não sabia que o mundo estava acabando lá fora e que a gente estava lascado. Mas foi uma experiência bacana, assim. Graças a Deus. Estamos aí, estamos vivos. O mais importante é isso, assim. Quando eu comecei no mercado ali, que eu só investi, que eu era investidor, eu tentava. A gente não tinha acesso ao que a gente tem hoje, né? Cursos e milhões de coisas na internet, você pode acessar tudo a qualquer momento. Então, eu tentava, por esses pais de amigos, tentava aprender com os caras que eu admirava, com os caras que eram maiores no mercado. E eu lembro que o primeiro grande conselho que eu recebi foi o seguinte: cara, tu não tá aqui para ganhar dinheiro, tu tá aqui para sobreviver. A primeira coisa que tem que aprender no mercado é não deixar ele te tirar do jogo, tá? E aí você entra em toda aquela questão de gestão de risco, de não alavancagem, muitos dos temas aí que eu falo muito no Twitter, né, para essa turminha que está entrando agora. Então, eu acho que sobreviver a essas crises aí e estar vivo é uma grande sinalização de que você tem um caminho bonito de longo prazo, tá? Porque uma dessa podia ter me tirado do jogo completamente
e eu, de repente, hoje não estaria aqui falando com você, estaria fazendo uma coisa completamente diferente da minha vida, tá? Então, acho que é muito importante para quem está entrando no mercado agora ter esse cuidado de se manter vivo, de se manter saudável, de se manter, né, com caixa, porque volatilidade a gente aguenta, a gente às vezes perde, mas se a gente tem maneira de se recompor e de continuar nosso trabalho a longo prazo, o caminho fica mais tranquilo pela frente, né? E agora, já partindo assim para esses temas um pouco mais atuais, você já puxou aí da volatilidade, eu vi que você tweetou sobre isso hoje mesmo, que a volatilidade é um veneno, não sei exatamente qual que foi o comentário. Alavancagem É um veneno. A gente viu um fundo aí gigante quebrando outro dia aí, tá dando esse problema aí de quem que vai ter esse problema do fundo que quebrou por causa de alavancagem, né? Exato, foi o coreano, né? Enfim, a gente também não é da época de vocês, a gente teve um coreano no Brasil também, eles que também operavam muito alavancado, o fundo chamava-se GWI, e eu lembro que a zeragem desse fundo, na época, no Ibovespa, machucou muitos papéis, machucou o índice todo, machucou a bolsa toda. A grande salvação em relação a esse fundo agora é que o mercado americano tem muita liquidez, né? Você consegue zerar uma carteira de 10 bilhões, uma Apple negocia 1 trilhão por dia, tá? Então, você tem noção, o Ibovespa inteiro negocia 50 bi, né? Então, uma Apple negocia 1 tri, então você consegue ter liquidez para nesses momentos conseguir zerar. Alguns papéis ali sofreram, mas eu não acredito que isso acho que o pior já passou e não acredito que isso vai virar algo sistêmico, tá? Que possa contaminar. Chegou a ser um medo do pessoal aí no início da semana passada, mas eu acho que esse medo aí já se dissipou. A questão de machucar é uma coisa, mas outra coisa que eu acho que emerge uma discussão assim sobre esses fundos que operam muito alavancados e tal, realmente assim, o mercado chegou a um ponto que ele consegue absorver, mas por causa de quê também, né? Aí entra também a questão dos QEs, do quantitative easing, e outra discussão que eu vi você tendo com o James hoje, eu acho, a respeito do futuro dessa questão da liquidez maciça e tal, e quando que isso especificamente também pode virar um problema, né, de mercados disfuncionais também. Vai. A certeza que a gente tem que vai virar um problema. Não acredito que vai ser agora, né? Uma hora eles vão ter que diminuir esses estímulos. A gente já teve isso alguns anos atrás, depois, eu não sei se vocês acompanharam, mas depois vocês podem pesquisar, chamaram na época de taper tantrum, porque essa diminuição de liquidez gerou bastante volatilidade e queda no mercado. Eu acredito que isso não vem acontecer por agora, tá? Acredito que... Porque aqui a gente tem duas vertentes importantes, tá? A inflação dos ativos, tá? Hoje em dia é muito mais preocupante que a própria inflação de preços e de alimentos e de commodities, tá? A inflação dos ativos realmente é a que mais pressiona. Hoje eu li uma matéria que fundos de private equity estão comprando imóveis por exemplo, compra um prédio inteiro para alugar, uma espécie de, como se fosse um REIT, que a gente chama nos Estados Unidos, que a gente no Brasil chama de fundo imobiliário. Estão investindo mais pesado, né? Eu vi que tem compradores, pessoa física, comprando imóveis pelo vídeo, sem sequer visitar, né? Então, assim, o maior risco hoje é não tomar risco. O maior risco hoje é ficar com dinheiro na mão. A gente tem a gente teve uma entrevista clássica aí, 1 ano, 2 anos atrás, do Ray Dalio falando que cash is trash, lembra? Eu acho que vocês já acompanharam isso ficou bem famoso. Realmente o dinheiro na mão está queimando e isso explica muito aí Bitcoin e todas as criptomoedas, explica as NFTs, que agora, né, são arquivos digitais, estão sendo vendidos por fortunas exorbitantes. Então, assim, você precisa de ativos. Que são ativos? Terra, imóveis, obra de arte.
Então, acredito, mercado, principalmente, então, eu não acredito que o mercado vai entregar agora e vai entregar barato, tá? Você vai trocar ação pelo quê? Por dinheiro? No momento em que o dinheiro está queimando na mão? Então, eu acredito que o mercado, por mais que saiba dos riscos, por mais que a gente tenha aí pela frente esse risco, né, de uma hora o Fed ter que diminuir o nível de estímulos, ninguém vai pular do cavalo agora, tá? Então, essa é a minha opinião. Eu tenho mais da metade da minha posição é mercado americano. Eu opero também no Brasil, porque eu tenho um know-how de Brasil grande ali, de toda essa experiência, até maior do que do mercado americano. Então, o Brasil é um mercado que dá muita oportunidade pela volatilidade. Então, assim, agora eu tenho posição em tech americana. Acredito que a gente vai ver aí, não vai demorar muito tempo, novos highs na Nasdaq. A gente já tem highs toda hora no S&P, a gente tem highs no Dow Jones, a gente está com highs no mercado europeu todo. Eu acho que a questão do yield, né, do 10 anos, assustou um pouco a turma. O mercado olha sempre 4, 6 meses à frente. Acho que já reajustaram bastante aí do que tinham dos portfólios. Se você olhar os bonds americanos, por causa como o juro subiu, tem aquela questão a reprecificação por causa da duration. Então o preço, vocês obviamente entendem e estudaram isso. Então, quando você tem uma alta de juros, você reprecifica o preço de face para baixo por causa da duration. Então, já teve um sell-off bastante significativo de bonds. Você já teve já teve um sell-off significativo aí nas empresas que são mais alavancadas, né? Se você aumenta o custo de capital, obviamente, empresas mais alavancadas sofrem mais. A gente sabe que quem é mais alavancado por default são as empresas de growth. Então, tudo isso explica toda essa rotação da turma saindo de growth, indo para value e todo. Acho que tudo ali, não tem nada no mercado hoje que assim que a gente enxergue, que a gente esteja assim perdido, sabe? Eu acho que a gente consegue ligar os pontos e entender certinho tudo que aconteceu, por que aconteceu. A gente consegue entender a alta de commodities, a gente consegue entender que ela foi que pressionou a inflação. Então, assim, acho que o que eu acho muito interessante de macro global é justamente isso, né? A economia eu penso a economia como um corpo humano, sabe? Assim, e você é como uma espécie de médico. Então, você mede a temperatura, você mede a pressão. Então, aí você dá um remédio. No caso lá, dá os quantitative easing. Melhorou, não melhorou? Como é que o paciente está respondendo? Então, é um ser vivo que necessita de estímulos, necessita de remédios e necessita de medições, né? Então, essas medições são o que a gente acompanha diariamente aí em macro global, aí que a gente começa a olhar para a parte de recuperação de emprego, PMIs, PIB. Então, assim, está tudo interligado. Eu não consigo... A minha análise aqui é muito focada, é muito top-down, tá? Eu olho a empresa, eu gosto da empresa, mas eu prefiro tomar a decisão quando eu estou seguro de que o macro vai beneficiar o cenário dela, tá? Porque senão não faz sentido. Você pega a própria Petrobras aí, vamos dar exemplo de Brasil, porque a audiência olha mais Brasil. Você olha aí a PetroRio e olha a Petrobras, qual foi o comportamento delas em 2021. Então, você pensa, a Petrobras está vindo com resultados sensacionais, né? O petróleo não parava de subir. Olha o preço que está a Petrobras, olha o que aconteceu. Intervenção política, né? Então, assim, não necessariamente, não é porque você está certo no micro que o macro não pode te deixar no calor por 5, 6 anos, entendeu? Então, para evitar esse calor de que
o valor encontre, né, de que o preço encontre valor, se você tem um macro ventando contra, você pode levar 3, 4, 5, 6 anos para que isso se torne realidade. Sim, eu estava brincando com uma pessoa outro dia, falando assim que não adianta nada você encontrar a PetroRio da Venezuela, porque você Exato, encontra uma perfeito. empresa que vai quadruplicar de valor, mas dentro de uma economia que aquele valor que ela gerou ali não resultou em nada. Perfeito, perfeito, exatamente, exatamente. E eu vejo assim, pelas minhas andanças aí pelo Twitter, eu vejo que é um tema que ainda falta muito ao investidor brasileiro, tá? Eu acho que o mundo está totalmente digital, o dinheiro hoje flui de uma economia para outra em milésimos de segundos. Não existem mais barreiras geográficas para se investir. Você pensar, um investidor, pessoa física, hoje consegue investir em 3, 4 países tranquilamente, né? Eu tenho a corretora que opera aqui por fora, eu consigo investir em 32 bolsas no mundo. Então, assim, passa a não fazer sentido olhar só para o Brasil, ter todo o teu risco em Brasil. Eu não consigo entender realmente por que existe ainda uma dificuldade do brasileiro diversificar e sair um pouco de risco Brasil, porque está tudo muito fácil, né? A coisa mudou muito de figura. Então, o macro global te ajuda a se posicionar melhor aí em diferentes cenários, diferentes economias, né? Vou te falar que o mercado americano é um mercado que muito... O cara que opera bem o mercado brasileiro, ele não tem muita dificuldade aí no mercado americano, que é um mercado que tem muito menos interferência política, né? Um mercado que tem um Fed aí ativo desde 2008 e trabalhando em favor da economia, é uma economia pujante. Então, assim, para que passar dificuldade no Brasil se a gente pode ter uma vida um pouquinho menos sofrida, né, diversificando geograficamente? Sem tudo mudar de 4 em 4 anos, né? Porque aqui Exato. muda o presidente, muda completamente a direção do país. As sinalizações também, não precisa nem mudar o presidente, tira o ministro da Fazenda ou da Economia, Sim. ou, enfim, a questão toda da incerteza, né, política. Agora, com a autonomia do Banco Central, a gente tem uma garantiazinha a mais, mas ainda assim é um cenário Sim. que... Eu acho bacana, assim, vamos falar um pouco aí de juro, Banco Central, longe, que é um tema que a gente tem batido muito ali também, né? Enfim, eu tenho um grupo aqui junto com a turma da JPC, são grandes amigos aí, Serjão, o Jason, o relator, a Femi, enfim, eles são maravilhosos, eu adoro eles, a gente tem um grupo que a gente fala todo dia, é o único grupo que eu tenho de bolsa no Brasil, tá? Porque eu acho que também informação demais mais atrapalha do que ajuda. Vira ruído. Assim, às vezes entre investidor aqui, a Jordan, eu tenho 200 grupos de WhatsApp, eu falo, cara, desliga tudo isso. Nem dá para acompanhar, é muito... Não, é engraçado que eu falo, teve uma que eu falei assim, cara, quer medir teu sucesso? Olha quantas pessoas você precisa falar no dia para ganhar teu dinheiro. Então, assim, ainda mais no mercado. Então, acho que depois que você aprende, depois que você siga o teu caminho, acho que quanto menos ruído, quanto menos... Eu acho muito complicado você tá em diversos grupos e você tá comprado, sei lá, tá comprado em local web e tá o cara ali falando contra, sabe? Eu acho importante você escutar opiniões divergentes, elas te ajudam a abrir o olho. Se você... Perguntas inteligentes contra o teu call, contra a tua teoria, ajudam demais, mas também depende do nível de perguntas. Eu acho que para você ter perguntas inteligentes, você precisa estar ali cercado de pessoas inteligentes. Então, para mim, mais vale você ter 10 caras bons do que ter 200 jogando informação para o alto, né? Então, assim, em relação aos juros, que a gente veio batendo muito,
O que acho que um case bacana até para vocês aí de estudo, olha o México, olha o que aconteceu com o México, olha como o México passou pelo Covid, analisa como estão as reservas, como eles passaram aí todo esse período de crise, tá? Eu acho que sempre foi eu sempre bati nessa tecla, eu sempre tive certeza que, independente do fiscal, o que prejudicou muito a nossa moeda já foi a perda do carry trade, tá? Quando a gente começou a baixar demais os juros, a gente começou a ficar extremamente desinteressante para essa operação, né? Que era uma operação em que o gringo botava dinheiro no Brasil para receber juros e o juro era tão alto que mesmo o custo de carregamento para ele se redear contra o câmbio fazia sentido, ele ainda ganhava muito dinheiro. A gente começou a perder essa proteção, às vezes até eu brinco lá no Twitter, estamos sem zagueiro e sem goleiro, a gente perdeu uma das grandes proteções que a gente tinha. O que prova que isso que eu estou te falando, eu quando tirei dinheiro do Brasil em 2011, eu tirei dólar a 1,68, o dólar chegou a bater 1,53, porque o Banco Central, na época, tinha que fazer swap reverso, ele tinha que comprar reserva, ele tinha que comprar dólar para que o dólar não caísse mais. Tá? E foi justamente nessa época que o governo do PT acumulou as reservas, os 360 bilhões que a gente tem hoje, foram todos criados naquela época. Né? É um colchão de segurança, é importante a gente ter isso, mas para vocês entenderem como o carry trade era agressivo, a gente precisava operar comprando para que a pressão de dinheiro que entrava no Brasil era tão gigantesca que a gente tinha um dólar correndo risco de ir para 1 para centavos e o Banco Central tinha que intervir. E é justamente a perda desse carry, se vocês observarem no tempo, veio fazer a nossa moeda desvalorizar, o dinheiro foi saindo, a gente foi, se vocês olharem as saídas líquidas de capital investidor estrangeiro nos últimos anos, a cada ano que os juros caíam, mais dinheiro saiu. Esse dinheiro a grande maioria dele foi para o México. O México é uma economia que está com um rating lá de dívida PIB em 50%, 52%, o nosso está em 90%, acho que 92%. Então era um país que tinha um fiscal muito melhor do que o nosso, um país que faz fronteira com os Estados Unidos, isso é extremamente importante, né? Você tem uma facilidade ali de troca muito maior, o Brasil é bastante mais isolado aí dos grandes centros do mundo, da Europa, Estados Unidos, enfim, até mesmo da China, obviamente. Então, a gente veio ali já analisando que esse juro muito baixo não ia funcionar, a gente veio perdendo a moeda, o Banco Central fazendo intervenção, mas sem muito sucesso, né? Eles alegavam que estavam tentando diminuir a volatilidade do câmbio, né? Eles têm até um nome técnico para isso, against the wind, ou alguma coisa do tipo, que era tentar diminuir o vento contra, né? E aí deu no que deu, não adianta. A gente batia antes, né? Vocês acompanham aí, agora parece fácil falar. A gente está na situação que está, o México conseguiu segurar os juros, tá? 4,5%. Agora, final do ano passado, se eu não me engano, ao início de 2021, eles baixaram 50 basis points e a gente correndo para cima, né? 75, tem mais 75 contratado. Então, assim, o que a gente discutia muito aí no grupo é que será que se a gente tivesse segurado a 4,5, 5, tá? A gente poderia hoje estar com uma situação mais confortável para o Banco Central ter um pouco mais de margem para trabalhar, porque acontece que me parece agora o Banco Central realmente está espremido e não parece ter muita margem para trabalhar, tá? Ficou atrás da curva e agora vai ter que suar para buscar. E ele
tá no pior cenário, né? Porque ele tá espremido dos dois lados. Por um lado, ele tem que subir os juros, porque a inflação tá começando a bater e tudo mais, só que por outro lado, a dívida tá altíssima. Se ele começar a subir os juros, ou é aquilo que o Paulo Guedes falou, né? De cada 1% de juros que você aumenta na taxa base, você aumenta 1 bilhão da dívida do Brasil. Então ele tá espremido dos dois lados, porque gastamos muito e estamos aumentando a dívida aí, e tem que aumentar os juros, não dá para deixar onde é que tá. O RCN já está alertando aí para a questão do orçamento e do fiscal pressionado, né? O pessoal do Tesouro já falava no passado, o Mansueto falava, né, que o Tesouro estava trabalhando com projeção com cenário de juros na casa dos 6%, porque já tinha expectativa que ia voltar a subir por conta dos vértices longos da curva de juros. Então, assim, naquele pior cenário, né, o RCN... a crítica maior da JPC, assim, né, que foi além do que devia no corte e agora está tendo que subir. Exato. É isso que a gente sempre discutiu. Será que precisava ter ido tanto? Eu entendo assim, se a gente olhar se você olha pelo prisma, tá? Assim, o que me parece é que o Guedes tentou trocar PIB, deixar... Por que acontece? Você pensa, a gente deixa o câmbio andar, né, um pouco, andou bastante. 1/3 do nosso PIB é agro. O agro recebe em dólares, isso gera uma entrada boçal de dólares para o Brasil, obviamente para esses setores. Isso ajuda muito, né, na recuperação de PIB, tanto que o Brasil caiu, se eu não me engano, 5, né, e o México caiu 9, justamente por ter mantido, de repente, um juro mais alto. A gente teve... A China começou a adiantar compra de commodity, provavelmente para se prevenir de uma segunda onda, ou o que fosse. Isso ajudou muito na recuperação da nossa economia. O nosso resultado, dada a situação do mundo, foi sensacional, o resultado de PIB, mas a gente pagou um preço alto, que é a inflação explodindo e arrebentando justamente quem mais precisa, né? O governo, o que eu acredito que um Banco Central, ele é o guardião da moeda, ele precisa controlar a moeda, a inflação, ele precisa ajudar com que o detentor da moeda, a qual ele é pago para proteger, consiga manter poder de compra, e não foi o que aconteceu. Basta ver aquele caso do IGPM contra o IPCA, né, no final do ano passado, e continua, né, que explodiu, foi na casa, acho que dos 24% contra 4% no IPCA, e assim... Bateu 32 nos últimos 12 meses, negócio 32 nos últimos 12 meses? É o que eu acompanhei mais, né, no ano, né, de 2000, que eu lembrava de cor o número. Sim. Mas, assim, o IGPM é o que mais afeta o pequeno, né, acho que a cesta é até 10 salários mínimos, se eu não me engano. Então, o consumidor brasileiro, basta ver agora os níveis de pobreza aumentando também vertiginosamente, pessoas passando fome, né? No Brasil, Sim. Uma regressão imensa em relação aos indicadores que a gente tinha melhorado, né, nos últimos anos. Exato. Então, essa é a questão. Será que essa troca valeu? A gente fez um número bonito de PIB, né? Foi 4, podia ter sido 6 de queda, foi 4 de queda, podia ter sido 6, mas a gente com o câmbio mais controlado, os embates eram homéricos ali no Twitter em relação se é passageiro, se não é passageiro, e a gente brincava que todo mundo é passageiro, menos o motorista e o cobrador, e realmente o passageiro virou não passageiro, e a gente chegou no ponto que chegou, né? Infelizmente, agora correndo atrás da curva e vamos ver onde é que está. O que eu vejo, tá? Como eu falei ali no início, eu acho que o juro americano, o próprio Fed já sinalizou que até 2,5 eles estão confortáveis. Eu acredito que pode ser, me parece que as commodities podem dar uma arrefecida aí, isso vai ajudar um pouco na inflação, né? E a nossa subida de juros pode segurar um pouco esse dólar. O dólar
volátil, ele é destruidor para uma economia. Porque, assim, esteja ao nível que estiver, o que mata é a volatilidade. Se o dólar for a 6, mas ficar durante um ano entre 6,10 e 5,90, você consegue se programar, tanto a economia real quanto a gente, quanto bolsa, enfim, todas as trocas ficam mais fáceis, né? Enfim, e se você olhar quando o nosso juros nossa Selic era acima de 2 dígitos, essa volatilidade não existia. Essa volatilidade passou a existir depois que o juro baixou demais e chegaram até a alegar que era porque tinha muito day trader operando mini índice, cara, umas coisas assim que a gente lá no grupo a gente fica arrancando a gente arranca os cabelos, que a gente fala, cara, de onde é que os caras tiraram essa ideia? Que explicação A bolsa especula, disse o Isso que os caras estão fazendo faculdade de economia, gente. Mas, assim, você falou, inclusive, da questão das commodities, que você acha que vai arrefecer, né? Porque a China antecipou e agora talvez não... Ela antecipou muita coisa, exato. Eu acho que aquela pressão de antecipação, como as vacinas estão funcionando e tal, eu não vejo tanta necessidade de você estocar demais, porque o trade começa a voltar ao normal, né? Os embarques até do Brasil. Sim, os embarques até brasileiros que estão numa situação complicada no Covid estão normais, assim. Porque ainda tem algumas pessoas falando de novo super ciclo das commodities, algumas falas assim, então eu acho que agora é mais esperar para ver, eu não sei se com retomada da... vai ter... Eu não acredito em super ciclo de commodities como foi... Porque quando a gente fala, né, automaticamente a gente lembra de 2001 a 2008. Ali em 99, você tinha Gerdau, saiu de 30 centavos para 30 e poucos reais, a Vale saiu de R$1 para quase 80, Petrobras também, enfim. Então, eu não acredito que o mercado vá multiplicar por 10, 12, como aconteceu naquela época. A situação hoje é completamente diferente. Naquela época você tinha a China crescendo a mais de 2 dígitos de PIB por ano, que era uma coisa cavalar. O PIB da China hoje já roda na base de 6%, que é colossal, se você compara com o mundo, mas não tem mais, não é mais 2 dígitos, né? Então, assim, na minha visão aqui de cenário, eu acredito que o juro americano, eu estou confortável com ele até 2,5. A partir disso, realmente, é para começar a se preocupar. Até lá, não acredito. Acho que já reprecificaram bastante, como eu falei, de bonds e tudo, e empresas de growth, tudo que já tinha mais alavancagem, e bonds por causa ali da duration. Então, acredito que vai arrefecer. Enfim, é a minha aposta. No momento, eu saí de bastante coisa que a gente de commodity, estou um pouco mais concentrado em tech agora, Estados Unidos e Brasil, né? Acho que apareceram grandes descontos aí, algumas empresas muito boas que eu até já queria estar com elas no portfólio e acabei aproveitando aí essa queda para reposicionar. Então, sinceramente, eu estava discutindo hoje também com o James a questão do Economies of Scale, né? O efeito Amazon. Depois, se vocês não conhecerem, busque aí no Google. Quanto maior é a tua escala, né, de venda, de produção, do que for, menor são os teus custos, você acaba diluindo. Esse efeito Amazon foi o que segurou a inflação dos Estados Unidos baixa por tanto tempo. Outro dia eu postei no Twitter que como é que, assim, para mim não faz sentido todo mundo está fugindo de tech no momento em que a economia do planeta está o mais tech possível, né? A gente digitalizou aí 5 anos em 1, né? Então, por causa, obviamente,
os processos todos passaram a ser digitalizados, as pessoas não estão mais fisicamente juntas, né? Então a gente precisou digitalizar os bancos brasileiros aí. Já vi alguns CEOs falando que o planejamento de digitalização que eles tinham para os próximos 5 anos foi feito em 6 meses. Então, essa digitalização continua naquele economies of scale, você continua precisando de menos funcionários. Então, tudo isso começa a reduzir teu custo, né? Você reduz teu custo, você começa a poder também baixar teus preços de serviços. Então, eu não acredito que a inflação vá explodir dessa maneira. Existia esse consenso, já ajustaram bastante coisa, eu já acredito que esse consenso esteja perdendo força. Eu estou justamente contra o consenso, né? Não acho que... eu acho assim, é muito mais fácil se operar go with the flow, né? Se operar a favor de uma tendência, mas os prêmios maiores estão sempre quando você está contra a tendência. Então, assim, precisa estômago, precisa ser algumas noites mal dormidas, mas o prêmio maior, hoje, para mim, está justamente contra esse consenso que está dando como verdade que vai ter a mega bolha de commodities, que a inflação vai explodir. Uma que já caiu foi de um dólar mais fraco, não sei se vocês lembram, o consenso mundial no passado, eu inclusive estava comprado euro contra dólar, comprei a 1,8 e desfiz a 1,22 e 1,21 agora há pouco. Hoje já está 1,18, 1,17, baixo. Então, assim, como os Estados Unidos recuperou da Covid, como os Estados Unidos está vacinando, esse já caiu por terra. E eu acredito que os outros dois consensos de que inflação e commodities vão subir infinitamente vão cair por terra. Agora, vamos aguardar e ver se eu estou no caminho certo ou errado. Só o tempo vai dizer, né? Agora a gente não pode... A minha carteira fala por si, mas o meu portfólio fala por si, mas eu estou, conforme a gente caminha, né? Eu vou ajustando aí porque eu acho que vai ser melhor, mas por enquanto eu estou bem tranquilo nessa tese. A primeira pessoa que eu ouvi falando dessa questão deflacionária foi o José Rocha, da Dália. Ele falou de alguns pilares da deflação que eu fiquei com isso na minha cabeça, e você falou, e agora eu me lembrei bem disso. Que ele fala que a tecnologia ela é deflacionária. Você começa a cobrar menos pelo mesmo serviço. E o padrão de consumo das pessoas também estão mudando por causa da tecnologia e da evolução também das novas gerações. É uma economia de bens para uma economia de serviços, né? Sim. Na idade de você, na minha época, na idade de vocês, a gente dormia sonhando em ter um carro. A turminha de vocês já não aperta um botão, o Uber para na porta, te deixa onde você quer. Realmente, a economia está mudando bastante, está digitalizando, né? O Economies of Scale não vai parar de crescer, ele acelerou gigantemente. É o que eu estou enxergando acho que isso que vai me ajudar aí, né, nessa minha tese de que a inflação não vai explodir da maneira que estão achando que vai explodir. Então, naquele cenário lá de 2001, que foi a primeira crise aí que você viveu no mercado, teve muito aquela coisa, né, de the winner takes all. Tinha mais de, 3 mil empresas de tecnologia e ficaram pouquíssimas, né? Sim, Mesma coisa lá atrás, na década de 20, com montadoras de carros, e agora a gente está vendo uma quantidade enorme de startups, fintechs, essas empresas de tecnologia também surgindo, com financiamentos absurdos, assim, evaluations que muita gente vê até como absurdos também, né? Então, você vê um novo ambiente assim de the winner takes all, que nem o caso da Amazon, por exemplo, para outros setores? Só pegando um gancho aqui, o Goldman Sachs, ele tem um índice que eu vi outro dia no Twitter, eu acho, alguém postando, que é aquele índice das empresas que não geram lucro, né? Como que elas são cotadas no mercado. O Goldman Sachs tem esse índice, ele nunca foi tão alto, ele está com 394,2 pontos ali, e em 2000...
aqui nem tem 2.000 não, mas ele tá das sim, empresas que não geram absurdamente. lucro, não é isso? Uhum. Isso mesmo. É o das empresas que... Tá. Eu vi esse gráfico. Mas ele deu uma realizada. Se olhar aí, ele deu uma realizada boa aí, depois que a inflação começou a puxar, depois que o Treasury... Que o Treasury aumentou, ele deu uma Sim. reduzida. Eu não cheguei a acompanhar, não. Eu só vi esse gráfico de um tempo no Twitter. Eu, infelizmente, não tenho Bloomberg. Depois olha, ele despencou. Mas, assim, cara, obviamente, como a Irene me perguntou, como aconteceu lá na bolha.com, claro que no meio ali dos cavalos suíços tinha muito pangaré, estava todo mundo correndo junto, você subia. O que acontece é isso, né? Você sobe qualquer pangaré e ele corre igual todo mundo. Quando você tem uma injeção de liquidez boçal no mundo, qualquer coisa te leva para frente, né? Só que realmente quando vem uma crise ou quando vem uma situação dessa, o pangaré começa a cansar e o cavalo suíço continua. Por mais que ele tropece no caminho, ele vai continuar e vai chegar longe. Então, assim, aí, obviamente, já entra a parte toda de análise, né? Do micro, né? Detalhe, de muito research, bom, né? de micro. Exato, de olhar detalhe, de entender aí qual é o novo cenário, como é que essas empresas vão se beneficiar. Então, eu acredito assim, o mercado já está terminando ali o bull market, sabe? Já não está mais aquela coisa, você compra qualquer coisa e sobe. Quem já não tem tanta qualidade está sofrendo, né? Você pegar o próprio Ibovespa, o índice, se você olhar o índice, ele não está com uma queda tão expressiva no ano, mas você tem setores aí que foram completamente amassados, completamente, entendeu? Então, assim, você olha até pela maioria da indústria de fundos aí, a maioria dos fundos estão perdendo gigante para o Ibovespa, porque toda a parte de carteira ali, que fora Ibovespa, que eram esses calls aí, que eram justamente onde estava o alfa da carteira do cara, né? Que era onde justamente ele tentava bater o Ibovespa e trazer excess return para a carteira dele. Essa turma sofreu, entendeu? O que segurou ali realmente, como a gente começou a ir para velho, nosso mercado é muito concentrado, né, em commodity, muito concentrado em energia elétrica e tal. Então, o Ibovespa está dando aula em muito do fora do padrão, né? Então, onde tem qualidade, vai seguir. Agora vamos falar um pouco da comparação entre o Brasil e outros emergentes e um pouco desse cenário mais macro global, assim. Uma coisa que eu queria tristeza comentar... um pouco na gente, né? Não, você vai olhar comparação Brasil com os outros emergentes, assim, tudo Brasil fica para trás, a moeda Brasil fica para trás e tal. Vacina, tudo. Todo quanto é tipo de indicador econômico e tal. Então, sim, né, até mesmo dentro dos próprios BRICS, Brasil é o que menos aí se desenvolve dentre os 5, né? Há muito tempo. Não sei nem se dá para chamar mais alguns aí como China, por exemplo, de emergente, dado o status que já atingiu, assim, é muito descolado dos outros do bloco. Sim. Mas, assim, um caso que eu queria que você comentasse um pouco aqui é o da lira turca, de 2 semanas atrás, que aconteceu aquele movimento lá de insegurança, insegurança política mesmo, né? A Turquia, obviamente, né, estava junto com a gente ali nos emergentes. O que aconteceu com a Turquia, que começou a desandar, a lira turca caminhou durante muito tempo com um preço muito parecido ao real. Tá? A gente estava em 2, eles estavam em 2, a gente 2,50, 3, a gente caminhando muito parecido.
a questão ali foram as sanções americanas, né? Que quando realmente o Estados Unidos colocou sanções contra o país, aí ele entrou numa espiral realmente de destruição de valor, de moeda, de inflação gigantesca, que foi um negócio sem parada. Então, eles tiveram que subir juro muito rápido, né? E aquela coisa, uma luta sempre, quando a inflação dispara, o Banco Central fica ali atrás da curva, é sempre aquele desespero, que esse sempre foi o nosso medo ali na JPC, de que se realmente o negócio sair da mão, não tem correria que busque, eles já estão com juro lá no espaço, 17, acredito, e nada de acalmar. Então, ali você teve uma troca, né, de uma demissão de presidente do Banco Central que joga qualquer tipo que joga completamente qualquer tipo de credibilidade, né, no lixo. Acabou. Para que você vai ficar investindo na Turquia hoje? Você tem tantas outras opções, sabe? Mesmo com juro alto, a questão do carry trade, ali existe uma coisa muito complexa, que é a questão de o país não pode negociar mais nada com os Estados Unidos, as sanções, o país não pode trocar uma lata de refrigerante com uma das maiores potências do mundo, entendeu? Então ali a situação é muito, muito complexa. Eu lembro que a coisa foi tão louca que quando os Estados Unidos colocaram sanções, as pessoas estavam fazendo fila na porta de loja da Louis Vuitton, carro importado, comprando bens importados, bolsa, carro, para proteger o dinheiro deles. Foi uma coisa assim, uma coisa bastante complicada, entendeu? Então, eu já tenho bastante tempo que não olho a Turquia como comparativos. Hoje eu olho muito o México. Eu acho que uma economia que hoje é muito legal da gente comparar é a mexicana. A Turquia já saiu há muito tempo do meu radar, porque aquilo ali realmente a questão ali já não faz com que você tenha dados para comparar aquilo com nada, a não ser que você pensasse, se os Estados Unidos colocar sanções contra o Brasil, aí você começa a olhar para ali para tentar entender qual é o tamanho do estrago, mas como a chance disso acontecer é zero, eu não olho mais para a Turquia, não, nesse sentido. Porque acho que foi interessante, assim, como um caso anedótico e como uma sinalização do que acontece, assim, no mercado quando você vai muito... A questão da importância da independência de um banco central também, né? Que foi... Também, essa foi sensacional, porque a gente aprovou a nossa independência do Banco Central, né? Foi uma sexta-feira e na segunda saiu essa notícia. Realmente, nunca veio em tão boa hora essa independência do Banco Central brasileiro. Com certeza, o mercado brasileiro quase não sofreu. Com certeza a gente teria sofrido mais ali se essa bendita não tivesse sido aprovada. Assim, só para a gente... um pouco nos emergentes também, a queda da lira turca, né? Naquele primeiro momento. Então, assim, eu acho que aquilo foi um... Mas muito menos do que numa situação normal, sabia? E assim, aproveitando o gancho aí, né, vamos falar de mercados emergentes, a gente já teve 15% o Brasil já teve 15%, tá, do índice global, que é o MSCI global de emergente. A gente já foi 15% desse índice empatados com a China, tá? Há 10 anos atrás. Ou seja, a gente tinha o mesmo peso da China no índice global. Esse índice benchmark para milhões de fundos. Então, gostando ou não, quando você tem um peso de 15% em Brasil, você precisa estar com 15% do portfólio em Brasil, tá? E depois a gente perdeu o investment grade, perdeu... Foi. A gente veio perdendo. A gente hoje está com 4 alto, 4 lá perto de 5,
e a China já está com 35, entendeu? Então, assim, a gente virou... É porque assim, Jordan, mas você fala assim, está torcendo contra o Brasil? Não, longe disso, eu tenho empresa aí, tenho família aí, eu amo esse país, eu realmente saí do Brasil porque eu quis jogar a NBA do mundo, e para mim, só estando fora do Brasil, eu poderia estudar e trabalhar no mercado que é o maior, que é o mais, enfim, que é o mais envolvido. Foi uma escolha pessoal minha, mas é triste falar, mas o Brasil virou aquele 3%, aquele miquinho que você bota na carteira, que tem volatilidade, que se der certo, né, ajuda aí na porrada do portfólio, mas que se secar, virar nada, ou se não sair do lugar também, você não sente tanto, entendeu? Isso é muito triste, mas foi o que aconteceu. A gente... Quais as razões? Eu acho que a China não precisa nem dizer, né? China crescendo as taxas que crescia, investiu muito em tecnologia, virou uma potência, já está muito próxima já de passar os Estados Unidos como potência. Então, isso aí a gente não precisa nem pensar muito para entender o porquê que a China tem o peso que tem, chegou onde chegou. Mas, por exemplo, a gente tem países que, no meio dessa loucura, tentaram reagir. Você fala ali dos BRICS. Cara, a Índia é sensacional. O CEO do Google é indiano. Então, o cara realmente... Ali ele é um herói, como a gente tinha um Ayrton Senna, né? Então, o indiano... Eu trabalhei... O sensacional de Toronto é que 70% da população do Canadá é de estrangeiros. Então, eu trabalhei com, sei lá, 50 nacionalidades, cada um com a sua religião, cada um com a sua história, sabe? E se a gente conversa de economia, tipo, eu entendo um pouco da economia do Irã, do real iraniano, o que aconteceu. Isso é muito legal. Isso é uma vivência que, assim, que não tem preço. Então, multiculturalidade, diversidade só adiciona, né? Cara, é maravilhoso. O Canadá é a potência que é justamente por causa da multiculturalidade, cara. Cada nação, cada forma que o cara foi criado traz muita coisa. Aí você vê lá no banco, aí tem esses clichês. O chinês é foda na toda a área o chinês é muito bom na área de programação. O indiano é muito bom também em programação, coisas de internet. O brasileiro é mais sales, é um cara que joga nas quatro. O brasileiro é um profissional muito, muito valorizado no mercado financeiro internacional, porque a gente joga nas 11 posições, sabe? A gente já, por ter sobrevivido ao Brasil, a gente já tem essa casca mais grossa, né? O brasileiro é um profissional sensacional que ele mexe em tudo, ele tenta, ele não fica limitado ali, você é só analista, o telefone toca, ou sei lá, o Jordan é um analista, tocou o alarme do prédio, eu fico parado vendo o fogo pegar, esperando o cara que é pago para apagar o fogo. Eu não sou pago para apagar o fogo. A gente não, a gente levanta lá, pega um balde no banheiro, joga, apaga o fogo. Então, isso o profissional brasileiro é muito valorizado por causa disso. Então, assim, voltando ali ao que a gente estava falando, eu vejo a Índia muito bem hoje, muito bem posicionada, porque investiu muito em tecnologia. A Índia tem, pelo que eles me disseram, tem mais de 1.000 dialetos dentro da... Olha só, o país fala 1.000 dialetos... Adicionar uma coisa que eu tenho uma amiga que é indiana, ela mora na Índia, ela mora em Delhi, e desde pequena ela aprendeu a falar 4 dialetos, porque a avó dela fala um dialeto, ela aprendeu o inglês, aprendeu o dialeto da mãe dela e aprendeu o dialeto do pai. Então, exato. E o sensacional, o cara nasce num país que fala 1.000 dialetos, mas ele nasce falando inglês. O indiano tem... Cara, se o indiano não fala inglês, é como se o cara não tivesse as pernas. Não existe
nenhum tipo de aceitação para os dias de hoje o indiano não crescer falando inglês. Então, eles produzem para o mundo todo, de home office, de lá. Eu trabalhei num projeto com o Google por 2 meses em Toronto. Cara, era só indiano, e os caras mega fera. Então, a gente ficou sem tech, ficamos sem tecnologia, ficamos sem indústria e aceitamos seu fazendão, gera muita grana, e a gente ficou parado no tempo porque a gente tinha o ouro, que é a soja, que é a agropecuária. Então, não sei, eu não sei te explicar, mas assim, hoje em dia, olhando globalmente, se você olhar, lembra o jogo War, também não é da época de vocês, mas se a gente olhar Lembro. como estratégia, a China está engolindo o mundo, a Índia está se segurando, a Índia partiu para o tech, estão enfiando a cara, eles já estão virando uma potência de tecnologia. Estados Unidos, o que sempre foi, sempre correndo, e o Brasil ficou pequeno. O Brasil vende... A gente também não soube aproveitar o bônus demográfico, né? Então vai virar um país de velhos pobres, logo. Enquanto China e Índia estão aproveitando isso da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Uma coisa que eu estava lendo e estava pensando outro dia a respeito foi sobre essa evolução Índia e China aí. A gente teve, e isso eu tive que ler porque disso eu não lembro. O Japão, na época da tecnologia analógica e tudo mais, eles acabaram buscando muito essa parte de tecnologia, e o Japão virou o que a gente chamava de produto chinês. O negócio isso aí veio do Japão, isso aí não sei o quê. Sim. E os caras pegaram isso e desenvolveram até virar a potência da tecnologia daquele estilo ali. Eu cheguei a trabalhar em umas empresas com engenharia e tudo mais, e quando eu comecei a trabalhar, a China era o produto chinês da engenharia. A Vale, por exemplo, tinha alguns projetos que ela fazia, que ela comprava os moinhos de bola da mineração, os moinhos para triturar o minério, da Alemanha. Aí a Alemanha virou e falou assim, vou mandar isso aqui para a China produzir esse moinho, porque lá os caras cobram preço de banana. O que o chinês fez? Fazem 10 vezes mais rápido. Faz 10 vezes mais rápido, mais barato. Só que aí o que o chinês fez? Pegou essa tecnologia, falou, putz, é assim que constrói moinho de bola, traz um engenheiro chinês lá, vão pegar um engenheiro chinês, o cara vai vir cá para a fábrica, vai aprender como é que faz esse equipamento, e a gente vai criar a nossa marca de moinho de bola. E assim ela fez com navio de produção de petróleo, tanto que a Petrobras, essas P67, P70, tudo que veio agora, vieram tudo da China, era mais barato vir da China, a tecnologia de construção era mais rápida, melhor e tudo mais, engenharia inteira da China. E hoje eu vejo a Índia fazendo muito isso, essa parte de tecnologia, as empresas... Farmacêuticas, principalmente também, né? Farmacêuticas, isso. Outra empresa de engenharia que eu tenho contato, e outras empresas também que fizeram isso, mandaram toda a parte de TI deles para a Índia. Falou assim, velho, consertar computador, você manda para o cara lá da Índia, o cara conserta lá, problema, ele acessa remoto lá e conversa com você e resolve. E nisso, o indiano, da mesma forma que o japonês fez há um tempo atrás, o chinês fez com moinho de bola e navio para produção de petróleo e minério, o indiano, eu vejo ele fazendo isso hoje. Ele pega muito disso, aprende com essa tecnologia e fala assim, bom, agora a gente vai desenvolver o nosso. Tanto que eles estão aí crescendo com questão de YouTube, aplicativo. A China também tem feito muito isso, né? Os caras têm um CEO no Google, bro. Tu imagina que é isso? É um Ayrton Senna. Os caras têm um Ayrton Senna, um ídolo. Saiu pobre da Índia, daquele país gigante, é CEO das potências do planeta. Isso move. Mérito para a economia. Investe na educação também, né? Sim, e mérito para a economia americana e canadense de outros países que conseguem ter esse imã de cabeças boas. Porque o cara que tá assim, o cara que está aqui no Brasil, um cara que é bom no Brasil, se ele ficar bom no Brasil, ele vai ser um cara, no máximo, médio alto americano. Um cara que é pro bom mundo, isso. Pro mundo. E o cara que é bom no Brasil e vai para uma economia americana, para uma economia europeia, o cara consegue crescer muito mais.
É aquela coisa, né? Aqui no Brasil, as melhores faculdades são públicas, a gente investe uma grana no profissional para ele dar retorno puramente privado, estudar fora e ficar fora, fuga de cérebros, né? Não tem aqui dentro atratividade para esse tipo de profissional e acaba que o governo acaba gastando, e por consequência, a população inteira acaba gastando para a gente mandar as boas cabeças para fora, né? Saiu muita gente boa do Brasil, sem dúvidas, cara. Eu conheci muita gente fera. A própria Vale tem um escritório em Toronto. Cara, ali na época da Dilma, já quem teve oportunidade saiu, pode ter ficado um pouco na esperança aí desse governo ajudar um pouco, mas já também estou vendo muita gente satisfeita e querendo sair. Assim, o que me preocupa no Brasil, hoje olhando, né, se a gente olhar aí globalmente, que eu falei para vocês, olhando fora da caixa, não adianta o cara olhar a vizinhança dele, o bairro dele, ou só ali o Brasil. A gente tem que sair da bolha, sair da caixa e começar a olhar aí o geoglobal, o que a gente é hoje, o que a gente representa para o mundo, qual é o nosso tamanho, qual a nossa importância. Qual a nossa importância hoje? Vender milho para alimentar galinha, vender soja para alimentar para ração de boi. Não é muito sincero. E somos a fazenda do mundo. A gente tem a carne melhor do mundo, maior quantidade, somos uma potência nisso. Alimento, a gente alimenta o mundo. Mas a gente está ficando para trás nisso Principalmente também, a China, principalmente a China. Então, hoje eu recebi um relatório extremamente interessante, até postei um pedaço que a China tem 22 parques industriais já, zonas francas, né, como exceção no federal. Na África, a gente tem 8 zonas econômicas especiais. Tem 40. Eu ia comentar isso agora, da África, que a África, para mim, é fascinante também. Fascinante. 46 países africanos já assinaram ali o The Belt and Road Initiative, que é a Rota da Seda. Então, assim, a China está desenvolvendo. Aquilo ali virou o quintal da China, a China está desenvolvendo a África de uma maneira. Porque, assim, se você não buscar e olhar, né, você não vai viajar para a África, não é uma coisa que o brasileiro costuma fazer muito. Então, assim, se você não pesquisar, não entrar, não buscar, a gente está sendo engolido e ninguém está vendo. Né? Sobre a África, eu acho que eu posso comentar até de um ponto de vista um pouco mais pessoal. Eu morei na África por 2 anos e meio. Olha, que sensacional. Eu morei num país chamado Gabão, e lá no Gabão é um país que, assim, principalmente exporta petróleo e madeira, são as principais produtos de exportação. E, assim, você via a quantidade de chineses chegando lá, e na época que eu estava, foi entre 2010 e 2012, assim, tinha alguns empreiteiros brasileiros que estavam lá, pessoal da Queiroz Galvão, assim, tinha ônibus brasileiro. E fizeram tinha também, bastante coisa lá. Sim. E teve um pessoal que foi da Vale, mas eles perderam licitação para os chineses. Então, assim, você via os supermercados, tudo vinha da China, né? Então, como que naquele momento ali já estava aquela sementinha, assim, obra para tudo quanto é canto, estádio de futebol, assim, tudo chinês. Não, a África vai virar o quintal da China. Pode ter certeza que o lugar que vai ter mais chinês no mundo, depois da China, vai ser a África. Bota mais 10, 20 anos, 30% da África, 40% vai ser de chinês. Justamente por isso. Eu acho que assim, o Brasil ele tinha uma parceria, né, de relações internacionais com esses países africanos muito, muito forte, que tem sido, acho que nesses últimos anos, assim, caiu imensamente, tanto parceria de cooperação educacional, que foi por conta disso que eu fui parar lá, que a minha mãe foi professora desses programas de cooperação universitária, tanto quanto cooperação em outros aspectos, né? Assim, uma coisa interessante, uma curiosidade, é que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, porque estava recém-redescoberto lá também, isso na década de 70 ainda, um governo comunista, mas o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, porque tinha acabado de descobrir petróleo lá, e a Petrobras investiu em Angola, logo naquele inicinho. Então, assim, como que o Brasil tem tinha, né? Agora não mais, como tem investido e tal, e como sempre, a gente chega lá, tá pronto para marcar o gol, mas alguma coisa impede, né? A quantidade, a série de políticas que são bem estruturadas e que caem por terra no meio, no final. É o que me preocupa. A gente acha, se a gente parar, o mundo passa fome. Não é assim. O mundo tá.
Tá evoluindo. O mundo está girando, as pessoas estão... A China está diminuindo a dependência dela de tudo, de absolutamente tudo. Tudo que falta à China, ela vai produzir na África, e está produzindo. O que a China faz? Ela empresta dinheiro barato, juro mínimo, países pobres, que ainda têm de muita corrupção, país em guerra civil, você empresta, o juro baixíssimo, mas fala, se em 6 meses, se você me atrasar o pagamento em 3 meses, o projeto é meu. Aí ele vai constrói um porto gigantesco, bota bilhões, já sabendo que o cara não vai pagar, o cara não paga, o cara aceita porque ele fala o quê? Eu sou político, eu vou dizer aqui para os meus eleitores que vamos fazer o segundo maior porto da África, vou gerar 100 mil empregos. Só que aquilo não dura 6 meses, aí quando a China assume por contrato, ela manda os 60 mil funcionários africanos embora, leva 60 mil chineses, monta uma cidade com casa, tudo em volta, aquilo já vira um estado um bairro, um estado chinês dentro da África. E desses tem 30, 40 já, por isso que eu estou te falando. A África, em 20 anos, vai ser 40% já povoada. E, assim, tem um potencial, muita mão de obra barata, assim, a África está em outro momento, né, nessa questão demográfica, que a China agora já está envelhecendo um pouco, ainda aproveitou bem o bônus demográfico, mas a África ainda está muito, muito jovem, acho que é a região mais jovem do mundo, e, assim, tem um grande potencial de áreas não aproveitadas, de potencial de crescimento mesmo, assim. E, assim, como você tem a questão de, por exemplo, concorrência praticamente inexistente, porque os governos reprimem a concorrência, justamente porque a maioria dos governos ainda são, não vou dizer a maioria, né, mas uma boa parte ainda são uma espécie de ditadura ali, meio familiar, uma coisa um pouco assim. Então, os laços eram com a Europa, agora estão com a China, né? E a Europa está perdendo também um pouco desse espaço e os consumidores que ela tinha na África. Então, assim, a Europa também, as grandes companhias... Mas a Europa, no final do ano passado, assinou um mega tratado comercial com a China. Eu falo, não dá para evitar os caras, mas não dá para, por questões, questões, não gosto do chinês, cara, não dá. Ou a gente aceita e se desenvolve, porque o petróleo não vai durar ad eterno, já é uma coisa que a gente tem que... Minério de ferro, a gente é protogigante, já tem minas, só que estão paradas por essa questão de corrupção, de briga, tem minas já grandes na África que a China está tocando, e o principal, a África tem uma posição geográfica, desde tamanho, posição no globo, clima, muito parecido com o Brasil. Se você botar no mapa, é muito simples, gira o mapa e vê que elas estão exatamente na mesma posição. Então, se tem clima para soja no Brasil, vai ter na África. Se tem chuva para soja no Brasil, vai ter na África. Pode não ser que não seja potência, mas a China, outro dia eu postei, a turma ficou até chateada, mas a China tinha um planejamento de em 10 anos já depender 30% a menos de alimento vindo de fora do que ela tem hoje. Uma redução de 30% em tudo que ela compra do mundo, tudo que ela importa de agro, de comida. Então, 30, 40. Eu acho que um governo tem que olhar 20, 30, 40 anos, mas tem essa questão que o Gabriel falou. A gente pensa os 4 anos, a reeleição, aí depois começa tudo do zero. O Xi Jinping chegou de país, né? Sempre pensou em 50 anos na frente, 30 anos na frente. A gente não está pensando em 10, 20 anos, a gente pensa só em 4 em 4. E a gente está sendo engolido e não está percebendo, entendeu? E vem sempre esse discurso um pouco populista, não, de que o Brasil é o país do futuro, a gente tem muito potencial de recursos naturais, tudo assim, só que vira sempre país do futuro, que nunca é, né? E a gente... Sim, que não chega porque não tem. Falta de planejamento, né? Porque não tem... por exemplo, pega um exemplo bobo ali, mas que é muito nítido de ver como um planejamento de longo prazo faz diferença. Dubai,
paísinho daquele tamanho, reserva de petróleo gigantesca, é muito fácil, tira o petróleo, enriquece, constrói 500 mil prédios, o sheik fica zilionário, faz tudo que ele bem entende, só que o cara fala, cara, isso é hoje, daqui a 5 anos, 10 anos, em 30 anos o petróleo pode não valer mais nada, ou o petróleo pode, minhas reservas podem diminuir. O que eles fizeram? Começaram a investir. As maiores empresas do mundo hoje têm sede ali em Dubai. Todas essas empresas que cuidam ali de Ásia estão baseadas ali. Então, trouxe empresas, trouxe turismo, desenvolveu. Por quê? Porque o cara fala, quando a gente não tiver mais petróleo, a gente tem sobrevivência, né? Coisa que o Brasil, de 4 em 4 anos, nunca conseguiu pensar. Mas a questão da gestão da propriedade ali em Dubai é muito interessante, né? Que o estrangeiro não pode ser dono, tem sempre que ter alguém de Dubai, até para no futuro, que não tenha mais petróleo, eles conseguirem ter outra fonte de renda, né? Isso é muito interessante. A gente precisa olhar a longo prazo, a gente precisa, não vejo outro caminho, sabe? Falando de Brasil, não tô pessimista, eu acho que a gente, como a gente ancorou já numa situação muito ruim, qualquer coisa menos pior já é uma melhora, e toda melhora é bem precificada pelo mercado, né? Em relação ao Covid, a gente está muito mal, e qualquer vez, você pode ver que você vê gente comemorando, hoje foram 800 mil vacinas, 1 milhão. Então, para quem vem do muito ruim, o menos pior é boa notícia para o mercado. Então, eu acho que a gente vai acelerar a vacinação. Os Estados Unidos, em 3 meses, vão ter vacinado toda a população, né? Então, vai começar a sobrar a vacina da Pfizer, que estão produzindo muito, mas estão primeiro vacinando os americanos. Nisso, eu acho que eles têm até razão. Você não vende escudo para o outro exército no meio de uma guerra. É uma guerra, que só não vê quem não quer, né? Então, assim, não está só ruim no Brasil. A Europa está com diversos problemas em relação à vacina, né? Problemas de politicagem, problemas de... o próprio Canadá também, a vacinação lá está muito ruim. No México está péssimo. Mas o que acontece? A hora que os Estados Unidos vacinar todo mundo, aí que é outra coisa que a gente poderia estar muito bem, que a gente está muito mal. Quem é que vai falar mais alto? A diplomacia. Quem que vai conseguir negociar? Sobrou, manda aqui para o Canadá. O Canadá vai... Tenho certeza que o Canadá vai chutar em breve, porque sempre teve uma relação muito boa com os Estados Unidos, faz divisa ali, né, com os americanos. O México, acredito que consiga vacinantes do Brasil. Então, isso é questão... A gente entra naquela questão de porquê, né, de erro de estratégia. Mas que vai respingar e que vai chegar a ser no Brasil, vai. Por isso que eu estou aí confiante ainda no mercado brasileiro. Eu acho que a gente vai ter uma sucessão de notícias menos piores, que acabam se tornando boas e que acabam sendo bem vistas pelo mercado. Tá? Então, em relação a isso, por mais que eu, às vezes, critique ali o governo, mas é mais uma tentativa de abrir a cabeça das pessoas. E acho que cobrando a gente chega mais longe do que aplaudindo, se as coisas não estão num bom caminho, né? Então, estou positivo aí para o Brasil. Acho que o dólar vai chacoalhar bastante aí, mas deve ficar trabalhando aí entre os 6 e 5,50. Né? A gente tem mais uma reunião de Copom aí, vamos ver como é que vem a ata. Enfim, o juro já está contratado, agora a gente precisa ver a ata, a gente precisa ver aí como é que vai ficar a inflação, a gente precisa ver ainda até lá outros dados para a gente poder... Enfim, e de bolsa, assim, 2 cases que eu estou mais posicionado é Local Web, que caiu bastante, né? Eu já cheguei a sair mais lá mais lá no alto, recuou bem. Eu gosto, enfim, gosto da empresa. Acredito que qual é a minha cabeça agora? Mesmo estando em Brasil, eu tentei internacionalizar da minha parte de Brasil o máximo que eu podia, tá? Então, estou procurando empresa que opera
né? Local web, eu estou também com posição ETEC, que isso tudo corrobora com aquela minha visão de que, né, os juros não vai despressionar, a ETEC vai melhorar. Eu estou com posição de Meli também, aí no Brasil, porque é uma empresa que opera a América Latina inteira, enfim, eu não quero ficar no risco só Brasil, né, nesse sentido, então, se de alguma forma internacionaliza bastante. E um case que eu comecei a comprar essa última semana aí foi Bemob, que fez um IPO recente. Acho que é uma empresa que tem como parceira Disney, Sega, Cartoon Network, né? Fez um IPO aí de 1 bilhão, está bastante capitalizada, opera em 37 países, né? Com parceria com mais de 70 operadores de telefonia móvel. Então, você também sai bastante do risco Brasil, porque você tem 37, uma empresa opera em 37 países, né? Está com KGR reloginho suíço, não é um KGR digno de uma empresa tech, que normalmente essas empresas de growth têm um KGR maior, mas está com KGR de 15% ano contra ano nos últimos 3, 4 anos. O balanço dela veio, assim, eu achei super, super bom no sentido de que você percebe que não houve maquiagem dos números de IPO para esse primeiro resultado. Então, isso mostra seriedade, governança. Isso te tranquiliza muito, né? Quando você vê que realmente a empresa não enfeitou e realmente divulgou os números reais. A gente sabe que tem muita coisa, infelizmente, ainda acontece, né? De maquiagem, coisas do tipo. Então, assim, basicamente isso, só para não deixar a turma aí na vontade, que eu sei que o pessoal gosta disso aí. Então é isso. Dos papéis, Bemob, Local Web e Meli. Se eu tivesse que chutar aqui dentro da minha análise aí, que eu acho que vão ter bons anos pela frente. Uma parte aqui da conversa, você tinha falado de por que as pessoas não diversificam no exterior, não mandam dinheiro para fora e começam a investir no mercado americano. Experiência própria, preço de tela. Eu tive a oportunidade, eu estava com caixa, eu tinha vontade de pegar o dinheiro e abrir uma conta numa corretora fora, até cheguei a abrir a conta na corretora, não mandei o dinheiro para fora com o dólar a 4,37 pensando, 4,37 é caro, vai cair. Aí aconteceu... Aí vai, sobe mais. Foi R$6, eu falei, não, agora é independente do preço, não é nem questão de preço e ter rendimento em real, não, é questão de diversificar o risco mesmo, porque o Brasil querendo ou não, é um riscozinho que a gente corre ali. Sim. Acho que o preço de tela do dólar, o povo olha lá, assusta, o dólar já né? teve a R$3, agora tá a 6, não, vai cair, vai cair. Eu vou te contar uma história, mas assim, não é call de nada, mas é sempre bacana a gente desancorar um pouco aí das nossas visões e olhar fora da caixa. Nesse período que eu morei em Miami, que eu contei para vocês no início, tinha um amigo meu argentino, que inclusive estagiou lá em outra área, mas estagiava lá comigo, na mesma empresa. E aí na época a família dele estava toda se mudando para Miami, né? E o peso argentino já foi 1-1, por incrível, por mais que seja difícil de acreditar. Não, Argentina dando default de novo. Foi. E foi 1-1, em 2000 foi caminhando, aí você vê, aí era 2-1, 3-1. Na época acho que estava 5,50 para 1. 2007, 2008, 2007. Aí ele falou, mas meu pai está preocupado, 5,50, já foi 2, estava 3 há pouco tempo atrás. Resumo da história, o cara tirou tudo que tinha na Argentina, comprou casa lá em Miami, comprou carro, estruturou a vida dele lá. Quanto é que está hoje? 170, 150? Nem sei mais.
Então, então, assim, a cabeça não é. Eu acho assim, você não tem que tirar no desespero, né? Sabe aquela. Outro dia fizeram um post ali de que os maiores investimentos de fundo no ano no Brasil foram em fundos internacionais. Aí eu falo, pô, é meio óbvio, né? Todo mundo vai ali no topo, no desespero. Você não tira, não faça a troca no desespero. Uma hora vai arrefecer, você se aproximar de 5, 4 e pouco, você tem que ter na cabeça. Dolariza um pouco, você precisa sair do risco Brasil. É questão de sobrevivência, não é questão de se achar chique, porque antigamente quem tinha dinheiro fora era chique, né? Ah, o cara opera em Nova York e tal. Hoje em dia é tão ridículo, tão simples, qualquer um com 1.000, 5, 3 mil reais, 5 mil dólares que for, consegue investir, consegue montar uma carteirinha ali, começar a fazer alguma coisa fora. Então, eu acho que pensar, beleza, perdi 10 no câmbio, mas a tua carteira de longo prazo vai recuperar esses 10 em investimento aqui fora, entendeu? Então, não faz no desespero a 6. Agora, cara, se vier a 5, se você fizer a 5, mas veio para 4,50, não importa. O que você deixou de fazer mais barato, 8%, 10%, você acaba recuperando a tua carteira fora, entendeu? Então, nunca é tarde. Nunca é tarde para diversificar. E mais, assim, experiência própria, eu acho que começar a investir fora melhorou a minha visão de mercado brasileiro. Antes eu pegava uma empresa, por exemplo, local web. Vou olhar local web. Quem que é concorrente da local web? Não tem nenhuma. Aqui no Brasil não tem nenhuma. Mas fora tem algumas concorrentes, né? Então ajudou bastante a abrir a visão. Você tem empresas que operam globalmente, né, cara? Então é muito mais seguro. Você tem operação de Google. Quantos países o Google opera? 100 países? 130 países? Então, por mais que, óbvio, bastante disso é precificado, você paga mais caro, mas o teu risco é muito mais baixo, né? Então, eu sou mega fã, eu acho, uma das melhores decisões que tomei na minha vida de investimento foi, aos 20 e poucos anos, aí, ir tirando dinheiro do Brasil e aprendendo outro mercado. Eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, eu preciso de um plano B. Se o mundo acaba, porque o Brasil é incerto, o teu negócio pode de noite para o dia sumir, eles podem mudar uma regulamentação que o teu negócio da noite para o dia parar de operar. Então, assim, sempre tive na minha cabeça, cara, a gente precisa de um plano B na vida. Se o mundo acabar, na época que eu estava no Brasil, eu pensava, se o mundo acabar aqui e tudo der errado, eu tenho meu dinheiro lá fora, eu entro no avião, chego lá, tenho dinheiro para recomeçar, tenho dinheiro para alugar um apartamento, para comprar um carro, para comprar um imóvel, para abrir uma empresa, entendeu? Então, vocês que estão nessa idade, eu acho muito importante que tenha uma reserva fora. E outra coisa, aí você começa a olhar mais para fora, como o Gabriel falou. Quando o teu dinheiro está fora, o teu olho já começa a ir mais para lá. Você não vai, né? Você começa a ter mais interesse. Então, você começa a olhar mais globalmente, você começa a entender mais de outras empresas, de outro mundo. Então, eu acho interessante. Uma vez que o teu dinheiro está fora, para ir embora é como eu fiz. Né? Agradeci a escola de vida, de tudo que a XP foi para mim, e entrei no avião com o meu currículo embaixo do braço. Cheguei lá numa terça-feira, peguei o apartamento, não tinha um móvel. Não, cheguei na segunda-feira à noite, terça-feira eu já estava... Cheguei lá no MBA, me jogaram uns 6 livros de 2.000 páginas cada um no peito. Vai para casa, garotão. Cheguei em casa com aquele tijolo e estudei a primeira semana deitado no chão, cara. Porque, enfim, a facilidade, já estava ali, já estava no caminho, eu já sabia, já tinha segurança financeira, já tinha tudo. Pronto, cheguei, montei minha estrutura, ajeitei um apartamento e 6 meses estava trabalhando no fundo de private equity. Foi. A vida é sorte, a vida é capacidade. Eu não tenho do que reclamar. Assim, passei por essa experiência maravilhosa lá do CFA, que consegui trabalhar num projeto que foi campeão mundial de research. O orgulho do Canadá, o único título desse
que o Canadá tem, os outros são, acho que 8 Estados Unidos e a maioria é China. Então, você fala, pô, cara, eu tô é o que eu te falei, eu tô na NBA, eu queria NBA. Desde que eu comecei garotinho a investir, eu vi os filmes, como todo mundo vê, né? Wall Street e tal. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, é lá que eu quero chegar. O que vai acontecer depois, eu não sei, mas a minha meta era jogar na NBA, fazer minhas cestas, estar ali com os melhores, entender o que eles fazem, como eles fazem. Eu fui buscar, então eu sou super fã e dou ultra apoio. Muita gente me pergunta como é que você fez, como é que você foi. Cara, prepara, faz o teu melhor no Brasil, chega no auge do desenvolvimento que você conseguir no Brasil. Quando você achar que você está 100% no Brasil, você chega lá fora e você fala, pô, eu não sou nem 60 desses caras. Mas aí você batalha e chega aos 100 deles também, entendeu? Então é sempre pushing high, é sempre, sabe, sempre vamos para frente, vamos para cima, vamos buscar mais, que foi isso. Eu tinha uma condição muito tranquila no que eu fazia no Brasil, mas não sei, mais, sei lá, eu falei, cara, se eu ficar no terceiro reserva lá da NBA, mas pelo menos estou sentindo, vendo os caras, sentindo aquele calor, sabe? Pô, para mim estava ótimo, eu consegui, graças a Deus, ir para dentro, vestir a camisa, jogar junto, ganhar título, pô, assim. Agora eu pensei se eu não tivesse arriscado. Então, às vezes, a gente tem que também arriscar. Eu sou um cara de risco já de muito tempo, o maior sempre risco gostei. É não tomar risco, né? O maior risco é não tomar risco, seja para sua carteira, seja para a sua vida. A vida também é feita de riscos. E eles têm que ser tomados. Porque se você não tomar, você imagina se eu tivesse ficado acomodado no que eu já tinha, que era super bom. Jordan, você está louco, vai largar a vida que você tem. Cara, eu não estou louco. Eu tô buscando o que eu sonho desde que eu tinha 16, 17 anos de idade. E eu só vou parar quando eu chegar lá. E foi exatamente o que eu fiz. E é isso que eu aconselho para vocês. Seja onde tiver o sonho de vocês, vai que vai. Muito obrigada pelas lições, Jordan. A gente aprendeu demais aqui, mas muito mesmo. Queria finalizar com uma pergunta mais sobre algum livro, filme que você recomenda para quem está nos ouvindo. Cara, eu vou tentar sair um pouco do padrão, né? Enfim, a gente tem alguns podcasts muito bacanas aí, até no Twitter, tem muita gestor bom, muita gente bacana indicando o livro. Eu acho assim, eu prefiro 2 livros que mudaram a minha vida e que eu acho que obviamente, eu acho que é o que eu tenho por dever indicar, tá? É um livro que não é mercado, mas que é muito sobre vida, sobre estratégia, sobre encontrar oportunidade onde ninguém está vendo, tá? Que é um livro que, inclusive, foi o livro que mudou a história da XP, a XPEL, que é hoje, porque o Guilherme Benchimol leu esse livro e passou para a gente, que também deveríamos ler, foi nessa que eu li, que é o Estratégia do Oceano Azul, tá? Que é aquele livro que foi o que, na época, a XP falou por que a gente vai brigar por 0,5% de uma população investindo em bolsa, que já está abarrotada de corretora. Por que a gente não pega os 99,5% que nunca olharam para a bolsa, ensina a bolsa e traz eles para a bolsa? E cria um mercado gigantesco onde vai ficar todo mundo brigando por meio e a gente tem 99,5% para buscar. E ali eles foram buscar e o resto da história aí vocês sabem. E outro livro que eu acho muito legal, que eu acho que todo investidor novo tem que ler, que não é livro extremamente técnico, mas que é um livro que te abre bastante. Eu acredito o seguinte, se você não conhece as regras do jogo, é muito mais difícil você jogar. Se você não conhece os bastidores do mercado, se você não conhece o que acontece, se você não sabe por que a gente chegou até aqui, toda essa questão de zero corretagem, tudo que é feito para que hoje a corretagem possa nos níveis que está,
tudo que é feito por hedge funds, bancos, todo esse backstage de como a coisa acontece em Wall Street, é o Flash Boys também, que é um livro maravilhoso, tá? Eu não sei o nome no Brasil, mas é um livro sensacional, história de todos os bancos. Ali você entende muito o que aconteceu em relação ali àquele short no hedge fund do GameStop, você entende tudo que está acontecendo ali em relação aos Robin Hoods da vida. Cara, é um livro assim que vai abrir teu olho para tudo, o mercado, para tudo que aconteceu, toda a evolução do mercado chegou a esse ponto, e esse livro explica exatamente como a gente chegou aqui, e daqui você consegue chegar para onde a gente vai. Chama Flash Boys, A Revolta em Wall Street. Eu procurei Isso. aqui. É do Cara, Michael. Eu já li outro livro desse autor, é muito bom. Cara, é de ficar sem dormir. Eu adoro, eu amo esse livro, já li esse livro 3 vezes, assim, adoro, uma leitura leve, uma leitura instigante, sabe? Eu super recomendo. Para a gente sair um pouco do de sempre, né? Mais importante para o investidor. Exato, mais importante. O do Warren Buffett lá, né? Que são livros importantes, mas eu acho que o cara que está começando sair um pouco. Né? É um livro menos monótono. Porque se o cara pega de cara aí um livro muito técnico, ele vai virar médico. Com muito bom humor para terminar nosso segundo episódio do Finance Talks. Sensacional esse papo, hein? Que isso! Os caras falaram de tudo mesmo, até a África o pessoal falou. Quem sabe a gente não faz um episódio inteiro sobre esse continente, hein? Gostei da ideia! E você? Conta pra gente se também curtiu esse papo com o Jordan. Só ir lá no FMG Finance Club. Até a próxima, meus queridos!